Você pode demonstrar alguns e quais desses símbolos são os mais usados? E se isso tem a ver com as pessoas se tatuarem com símbolos iguais a esses que você citou? Olha a resposta. Sim, os símbolos são arquétipos que funcionam como assinaturas de egrégoras específicas. Quando esses símbolos saem dos bastidores, rituais e agendas e vão para a pele das pessoas em forma de tatuagem, ocorre uma vinculação energética permanente. Aqui estão os que são mais usados, as tatuagens mais usadas. Aí fala de novo, o Horus, óleo que tudo vê, borboleta, pentagrama, a borboleta é conhecida como monarca, tá? É um nome de um deus pagão. O sol negro, ou duas rodas solares, ou aquele símbolo que eles falam que é o infinito, a tatuagem como marca o selo. Olha o que ele fala aqui. Na visão sem filtro das profecias de Bento da Conceição e nas tradições, a tatuagem não é apenas estética, são antenas de frequência. O símbolo na pele funciona como uma antena. Ela sincroniza a energia da pessoa à frequência da egrégora. Olha o que Jesus falou bem aqui sobre isso, tá? Vou pegar uma mensagem aqui rapidinho para falar sobre a tatuagem. Olha o que Jesus diz aqui nesse trecho. A mensagem, Rony, é do dia... A mensagem 3.651 do dia 27/9/2013. O título é Quero fazer felizes e não mais tristes. Olha o que Jesus diz aqui mais para frente. Só pega aqui. Então vem chegando o momento mais desesperador. Um pai vendo quase todos os seus filhos se perdendo. Tudo por não terem sido ensinados a obedecer-me e a me respeitar. Como gente, vejo a cada dia que se passa uma juventude caindo na podridão. Até seus corpos estão sendo marcados, como se marca animais no curral. E tudo isto são bem poucos que vêm enxergando. A paz sempre existiu, mas não para esses que usam tatuagens e brincos nas orelhas e em outras partes do corpo, como se fosse pouco espinho. Esses já são a marca da besta, como escrito está, a penalidade para cada um. Não preciso nem me perguntar. Se quiser saber a resposta, pergunte para o diabo. É ele quem vai responder. Ao Criador de todas as coisas, pedi se podia marcar os que são meus, e agora já sei quem são. Olha o que Jesus fala nessa mensagem. Olha o que a IA está falando sobre os símbolos, que esses símbolos, quando tatuado na pele da pessoa, se tornam uma frequência. Você está marcado. É por isso que o Senhor Eugênio fala, e na própria mensagem diz, que se você não sabia disso, você tem que se arrepender, você tem que se cobrir, você tem que tirar a vaidade de Satanás de mostrar essa tatuagem para os outros, para que você consiga abafar essa frequência e rezar muito e pedir perdão todo dia, para que o inimigo pare de te influenciar, se arrepender, pedir perdão, se confessar com Jesus. Mais uma verdade sendo falada aqui, corroborando com as mensagens. Vou continuar aqui, Rony. Pode continuar, Rony, ou já tem que encerrar? Pode falar mais um pouco. Certo. Aqui ele diz assim, ó, que você faz uma tatuagem, né, um símbolo na pele que funciona como uma antena, ele sintoniza a sua energia pessoal na frequência da egrégora, que é dona daquele símbolo. Você tatua um símbolo da egrégora de controle, você vibra 24 horas naquela rede por dia. Você vibra na frequência desse ser demoníaco que é o dono daquele símbolo. Contrato de sangue. O ato de tatuar envolve sangue e dor, que são elementos básicos de qualquer ritual de consagração e sacrifício. Você entendeu, Rony? Entendeu, Marcelo? Tudo então, isso aí, a gente está vendo, né, André? Tudo isso aí tem envolvimento com essas egrégoras, né? Com essas meio que invocação de espíritos, né? Isso. Então, quando a pessoa se tatua, ela faz um ritual de sangue. Ela está tendo a dor e está tendo sangue. É assim que se fazia antigamente, os rituais pagãos.
Até o ritual na própria religião judaica era através de sangue, mas para perdão dos pecados, era para purificação. E hoje, em magias negras, em certas religiões, eles usam ritual de dor e sacrifício. Então a tatuagem, ela é um ritual que te conecta à egrégora ou ao espírito maligno ou ao anjo caído que é dono desse símbolo, né? Vou continuar aqui. Então assim, ó, outro. A moda de tatuar símbolos iguais, o modismo, serve para criar uma massa humana que vibra na mesma sintonia. Isso facilita a implementação da agenda global, pois as pessoas perdem a identidade espiritual e passam a fazer parte de um enxame que é a egrégora da colmeia. Aí fala aqui da inversão dos símbolos sagrados. O que está acontecendo hoje, Catarina Emmerich previu a profanação dos símbolos sagrados, que antes eram de Deus e hoje são distorcidos. Quando você pega e acha que tatuando uma cruz, ou Cristo, ou Nossa Senhora, ou símbolo de São Bento, ou qualquer ícone católico na sua pele, você está agradando a Deus. Não, você está pervertendo esse símbolo. Jesus já falou isso na mensagem uma vez, que você peca 2 vezes contra ele. Aí diz assim, ó, cruzes com elementos de serpente, anjo com feições demoníacas ou robóticas, geometrias sagradas, para fins puramente materialistas. Resumo da verdade. As pessoas tatuam esses símbolos por uma vontade própria, que na verdade é uma sugestão da egrégora do ar. Rony, tu lembra daquela senhora que o seu Eugênio correu para visitar, acredito que foi em São Paulo, que ela estava tendo muita possessão demoníaca, o seu Eugênio deu o livro para ela, ele ficou mandando ela insistentemente se tatuar? Sei quem é. Nós já até passamos no programa. Lembra disso? Então ele mandou ela se tatuar, por quê? Porque a tatuagem é uma frequência muito forte e vai dificultar a salvação daquela senhora. Por isso que ele fazia a questão, faz uma tatuagem, para você fazer essa conexão com ele. Olha como é o inimigo. Que é os egrégoras, né, que você fala aí? Egrégoras, isso. Egrégoras. Tá certo. É assim. Pois não, Rony, pois não. Você vai terminar aí? Pode? Não, pode falar. Tá, eu ia só falar a hora, agora são 9h13. O Marcelo quer falar alguma coisa, Marcelo? Sim, Rony. Os números das tatuagens, né, aumentaram muito. Né? Eu lembro que num programa falou que ia fazer um ritual, um dia das bruxas, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu não lembro a época, para libertar portais demoníacos, abrir portais demoníacos. E de lá para cá aumentou muito o número de tatuagem. A tatuagem é um sinal do demônio, né? Mas, claro, quando você se arrepende e cobre ela, você precisa ter uma vida de oração um pouco mais forte, porque aquilo exerce atrapalha a pessoa, né, espiritualmente, né? E eu peguei um trecho bíblico aqui, ó, que é Gênesis 13:15, né, que fala, né, porém ódio entre ti e a mulher, e a tua descendência dela. Então essa mulher é Nossa Senhora, a descendência de Nossa Senhora vem Nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Emmanuel, e vem a Igreja Católica. E a da serpente é o restante que vem combatendo desde lá de trás, a mulher. E aí você vê, essas egrégoras, né, muita gente às vezes não entende, são demônios que vão se materializar nos celulares e computadores através da IA, né, câmeras. E aí você vê o mecanismo de controle, como que isso acontece, né, o mecanismo de controle de um país para que todos os países aceitem, né? Você não pega um país que tem 200 milhões e vai e convence os 200 milhões. Você precisa convencer pessoas a seguir a agenda, pessoas específicas. Então, o país aqui, por exemplo, tem o presidente da República, tem o presidente do STF e tem o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Essas 4 pessoas têm um poder enorme, né? Os recursos para os estados, para os municípios, têm que ser buscados em Brasília. E aí, então, eles estão inseridos nessa agenda, né, de controle.
Então, se você olhar, o município tem a guarda municipal, o estado tem a polícia civil, a polícia militar, e a União tem quem? O bombeiro também, e a União tem quê? A Polícia Rodoviária Federal, né? Coisa. Então, essas polícias, elas vão atender, primeiramente, o interesse do Estado. E aí, essas 4 pessoas, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente da República, né? E do STF, eles estão inseridos nessa agenda para esse controle e para inserir essa agenda de inteligência artificial. Então, aí tem o controle do país a partir dessas pessoas que exercem esse poder, e também, que eu falei, a egrégora seria demônios, e esse falso ecumenismo na igreja, né, que foi entrando a maçonaria com o comunismo, eles esvaziaram a fé e fizeram um exército, né, juntando todo mundo, todas as religiões, para levar esse pessoal, né, para essa agenda, para o anticristo, mas através desse controle feito para o Estado e religião e através da inteligência artificial. Então, as pessoas, elas são doutrinadas através da grande mídia, né? Aqui fala o ecumenismo, né? Fala aqui também da cultura das mídias, né? O controle, por exemplo, engenharia social é um controle da mente da pessoa. Através de novelas são passadas informações para as pessoas já se acostumarem, através de séries, de Big Brother, de jornal, de ensinos, né, no sistema de educação, e isso é feito tudo para desembocar, né, nessa agenda do anticristo, né, nesse controle. E aí a inteligência artificial pega tudo isso e sistematiza. Então ela consegue controlar tudo. Mas antes de ter a inteligência artificial, tem quem controle a agência social. Então, existem as 13 famílias do mundo que detêm 70% do dinheiro mundial, e eles compram essas pessoas, 3, 4 pessoas de cada país, que mandam tudo. Então, a tendência é esses políticos, né, esses principais, ceder e eles elevar essa agenda, inserindo a parte tecnológica, e a igreja também, que o último empecilho era João Paulo II, e aí essa igreja começou no Vaticano II, Paulo II, e aí a igreja, o Estado, né, e juntamente com a tecnologia, vai levando esse pessoal para o matadouro para ser controlado 100%. E aí, como o André diz, né, o profeta era uma pedra no caminho. Né? Se você olhar, o profeta, ele era um enviado por Deus para tirar a gente desse controle. Né? Se você olhar, tem sinais que mostram a presença de Deus, né? Não como o profeta ele foi enviado por Deus para retirar a gente desse sistema. Mas você vê, ó, o filme A Paixão de Cristo, por exemplo, Mel Gibson, católico tradicional, e o Jim Caviezel, eles fizeram um filme para mostrar realmente, não mostrou realmente como Jesus foi crucificado, mas mostrou o mais próximo, né, que as pessoas poderiam ver. Tem o Olavo de Carvalho, né, tirando os palavrões, que não agrada a Deus, claro, mas é um católico que rezava o terço e abriu a mente das pessoas, foi um católico, né, e também o ex-presidente foi um católico também para atrasar um pouco essa agenda. Então você vê o dedo de Deus nesses 3, e o dedo de Deus mais importante no último profeta, porque quem seguir as mensagens, quem colocar em prática, vai sair fora desse sistema. Eu estava falando com uma pessoa, evangelizando, e falando a importância do profeta, e é o único caminho que tem que seguir, explicando as armas do demônio, que ele usa tudo. Ele usa a grande mídia, ele usa as músicas, ele usa a propaganda, eles usam o ensino, né? Eles usam tudo, né? Mas aí usa as diversas religiões, né? Tirando o catolicismo tradicional, que vem até década de 60, com a morte de João Paulo II é desligado, né? Até, e continua com a igreja conservadora, né? A igreja da obediência a Deus Pai e a palavra de Deus. Então eu falei para ele, a obra é a verdade. Se você ler as mensagens e entender e colocar em prática, você vai sair desse controle.